Se houvesse uma forma de que numa conversa, quando estás a procurar seduzir uma mulher, pudesses manter assunto interessante e infinitamente, irias gostar de saber? Neste vídeo eu vou mostrar-te um segredo sobre como tu podes manter as conversas de sedução a fluírem de uma maneira praticamente infinita e interessante. Na realidade, este cenário é muito comum de acontecer com alguns homens pouco experientes em termos de sedução. De repente estás a conversar com uma mulher. Até disseste alguma coisa particularmente curioso, ela manifestou-se interessada e de repente a conversa começa a avançar. Só que de repente, do nada, ficaste sem assunto. O que é que acontece a seguir? Ela fica desconfortável, tu ficas desconfortável, o momento fica esquisito e, quando menos esperas, cada um vai para o seu lado. Então, para evitar isto, é importante que tu aprendas algumas estratégias sobre como tu podes manter uma conversa interessante e a rolar de uma maneira praticamente infinita. No nosso curso, Seduzir Mulheres da Arte de Seduzir, nós mostramos-te técnicas avançadas sobre como tu podes fazer isto. Mas aqui neste vídeo vamos mostrar-te algumas ideias simples que tu podes pôr em prática para conseguires este objetivo e realmente manteres as conversas a funcionarem de uma forma muito mais fluida. Pegando na ideia de que as conversas terão de ser interessantes, então é importante para isso que tu te tornes uma pessoa interessante. Seres uma pessoa atenta aos temas da atualidade, seres uma pessoa atualizada, que procura de alguma forma tornar-se mais culta no seu conhecimento, no seu entendimento sobre as coisas, vai dar-te uma maior amplitude naquilo que tu consegues falar numa conversa. Para além disso, eu costumo dizer que se tu fores aquela pessoa que também não tem medo de falar das experiências interiores, emocionais, ou até de aquilo que te desafia como pessoa, ou aquilo que tu profundamente queres ou desejas na vida, então tu naturalmente vais tornar-te uma pessoa que tem conversas interessantes, porque tu és interessante ao ponto de ser uma pessoa que, ou das duas uma, ou tem uma cultura sobre as coisas à volta, ou que também ao mesmo tempo consegue falar sobre a sua própria experiência enquanto pessoa de uma maneira fluente e com bastante à vontade. Por outro lado, quanto à ideia de conseguires que as conversas funcionem quase em sequências infinitas, então tu vais começar a ter que treinar esta ideia de que eu costumo chamar das ramificações de uma conversa. Como é que nós podemos treinar a nossa mente a ter ramificações de conversa para serem utilizadas numa conversa de sedução? Eu vou aqui mostrar-te um pequenino exemplo. Vamos imaginar que tu pensas numa palavra à sorte na tua cabeça. Então a ideia base é, repara, vem-te uma primeira palavra à cabeça. E o que acontece com alguns homens é que quando pensam uma determinada palavra ou até um determinado tema para falar, muitas vezes começam quase a pensar se aquele tema será ou não adequado para falar com ela. Então o que é que isso acontece? Estares a pensar sobre aquilo que vais dizer ou se estás muito preocupado se aquilo que vais dizer é certo ou não, acaba por cortar a espontaneidade e as conversas não vão ter fluidez. Mas se tu ganhares à vontade em fazeres ligações entre as imagens que te vêm à cabeça, entre as palavras que te surgem na tua mente, ou até sobre os temas que uns se podem seguir aos outros, se tu ganhares à vontade em conseguires ter esta capacidade de criar associações rápidas, então a conversa vai naturalmente ramificar por vários temas e perdurar de uma forma praticamente infinita. Eu vou-te dar um exemplo muito concreto. Eu vou neste momento pensar numa palavra para me vir à cabeça. A palavra que me veio à cabeça neste momento é a palavra peixe. Então vamos começar por aqui. Vamos imaginar que a palavra que me veio à cabeça é peixe. O que é que eu posso associar a peixe? Um navio, um cruzeiro, uma experiência romântica com alguém, num navio, numa escapada romântica, no Mediterrâneo, com paragem nas ilhas gregas e no sul de Itália, onde de repente se pode viver um momento bastante apaixonado e interessante. Repara, há aqui esta ideia que de peixe eu lembrei-me de navio. De navio, lembrei-me de viagens. De viagens, lembrei-me de um cruzeiro romântico. Do cruzeiro romântico, lembrei-me de um cruzeiro no Atlântico passando por zonas ou sítios do mundo, ou neste caso, portanto, sítios que são comumente sítios conhecidos por sendo interessantes ou românticos. Então, na realidade, esta capacidade de fazermos associações entre temas é tudo aquilo que permite uma conversa reunir de uma forma fluida. Se quiseres, um exercício que podes fazer sozinho ou até com algum amigo é esta ideia de que podes, por exemplo, pensar numa palavra e deixar que o teu amigo diga a primeira palavra que lhe venha à cabeça associada a essa que tu acabaste de dizer. Depois o teu amigo diz uma outra palavra e tu, de repente, vais também, automaticamente, de uma forma muito rápida, lembrar-te de uma outra palavra associada a isso. O truque
para testar este exercício, que se por acaso o quiseres fazer sozinho, podes, por exemplo, fazer até escrevendo num papel, em que vem a primeira palavra à cabeça e de repente tu tens que escrever, por exemplo, 20 palavras seguidas associadas àquilo que te vem à cabeça, sem demorar mais que 1 ou 2 segundos entre essas palavras. Tu aí estás a treinar essa capacidade de ser espontâneo. Já sabes, se quiseres, pega então num papel, por exemplo, e quando te lembrares de uma palavra, de repente escreve logo a seguir 15 ou 20 palavras que de facto tu associes de uma forma muito rápida e sem pensar se são adequadas ou não. Isto vai estar obviamente a treinar a tua mente para tu conseguires fazer associações interessantes quando estás a ter conversas sedutoras, para que na realidade o assunto de sedução, o assunto de uma conversa com uma mulher nunca morra e efetivamente perdure enquanto a sedução vai avançando. Para além disso, é importante também que nestas ligações procures encontrar uma forma de ir aproximando cada vez mais as conversas para cenários mais interessantes de emotividade, escapadas a dois, momentos divertidos ou momentos românticos. Por vezes, pode ser difícil a passagem direta de peixes para escapadas românticas, mas tu podes fazer vários saltos e várias sequências até chegar lá. E é isso que tu tens que desenvolver, essa habilidade de deixar que a tua mente criativa vá, sobretudo, preenchendo esses espaços em branco e fazendo as conversas tornarem-se mais enriquecidas e virtualmente infinitas.